Vivemos em uma era onde a sobrevivência significa ter bateria no celular e o ar-condicionado ligado. Nos afogamos em conforto, mas ironicamente nos sentimos cada vez mais desconectados do mundo real. Mas existe um homem que decidiu caminhar na direção oposta. Enquanto a humanidade corria para o futuro, Matt Graham correu para a Idade da Pedra. Ele não é apenas um apresentador de TV que passa o fim de semana no mato. Ele é um atleta de elite e um mestre de habilidades primitivas que viveu anos como um caçador moderno, não por necessidade, mas por escolha. Como um garoto da Califórnia largou o conforto do século XX para se tornar o Tarzan de Utah. Esta é a história de como Matt reaprendeu a ser humano. Muita gente acha que ele nasceu em uma caverna, mas a realidade é bem diferente. Nascido em 1974 em Pierre, Dakota do Sul, ele cresceu absorvendo a cultura moderna do sul da Califórnia. A primeira paixão dele não foi o fogo ou o abrigo, mas sim o limite do corpo humano. Desde cedo ele se mostrou um atleta obsessivo. Aos 15 anos, ele já era triatleta e praticante de artes marciais, judô, taekwondo, kung fu. Ele tinha a disciplina de um monge e a energia de um maratonista. Mas havia um vazio. As competições modernas, com seus equipamentos caros e regras rígidas, pareciam artificiais para ele. Matt sentia que escalar uma montanha cheio de cordas, mosquetões e sapatos tecnológicos não era conquistar a montanha, era trapacear a natureza. Ele queria algo puro. E essa busca pela pureza o levaria a uma decisão radical antes mesmo de atingir a maioridade. Aos 17 anos, enquanto a maioria dos jovens pensava em faculdade ou carros, Matt se mudou para o Parque Nacional de Yosemite. Ele conseguiu emprego em uma loja de montanhismo, mas o que ele aprendeu lá fora valeu mais do que qualquer salário. Foi em Yosemite que a chave virou. Matt começou a observar os curadores do parque e descendentes da tribo Miwok. Ele viu uma mulher nativa chamada Lucy tecendo cestos complexos e fazendo cordas usando apenas fibras de plantas. Aquilo o fascinou. Ele percebeu que a verdadeira independência não vinha de comprar o melhor equipamento na loja onde ele trabalhava, mas de não precisar da loja. Ele começou a correr pelas trilhas do parque, não mais para competir, mas para sentir o terreno. Ele abandonou os tênis de corrida amortecidos e começou a estudar a biomecânica de nossos ancestrais. Foi o início de uma transformação física e mental. Ele parou de lutar contra a natureza e começou a tentar se tornar parte dela. Mas a teoria não bastava. Matt precisava de um teste definitivo. Aos 23 anos, ele decidiu enfrentar um dos maiores desafios de resistência da América do Norte, a Pacific Crest Trail. Estamos falando de correr toda a extensão da Califórnia, cerca de 2.700 quilômetros de montanhas e desertos. Matt não fez isso com uma equipe de apoio ou vans de luxo. Ele fez isso no estilo leve e rápido, confiando em suas habilidades primitivas recém-adquiridas. Ele completou o percurso em impressionantes 58 dias, estabelecendo um recorde na época. Mas o mais chocante não foi o tempo, foi como ele terminou. Seus pés, protegidos apenas por sandálias rústicas que ele mesmo adaptou, estavam mais fortes do que quando começou. Essa jornada solidificou sua identidade. Ele percebeu que poderia cobrir distâncias enormes, dormir no chão duro e comer o que a terra oferecia. Ele não precisava da sociedade moderna para mantê-lo vivo. Ele estava pronto para desaparecer no deserto. Depois da Pacific Crest Trail, Matt não voltou para a civilização para colher os louros. Ele sentiu que a trilha foi apenas o corredor. Agora ele precisava de uma casa. E ele não escolheu um apartamento. Ele escolheu o deserto alto de Utah. Foi aqui que ele realizou seu experimento mais radical: viver por 6 meses consecutivos em um abrigo primitivo conhecido como Wickiup. Não era uma cabana de madeira robusta com lareira. Esse abrigo é essencialmente um ninho de detritos, uma estrutura cônica de galhos, coberta por uma camada espessa de folhas, grama e terra para isolamento. Imaginem a realidade disso. O inverno em Utah não perdoa. As temperaturas caem drasticamente à noite. Matt não tinha saco de dormir de pluma de ganso. Ele dormia amontoado nas próprias folhas da estrutura.
dependendo de pequenas fogueiras controladas e do isolamento térmico natural. Ele conta que acordava diversas vezes à noite para alimentar o fogo. O sono não era um desligamento total, mas um estado de alerta constante. Ele estava vivendo no ritmo biológico do ambiente, não no relógio. Nesse período, a comida deixou de ser algo que você compra e passou a ser algo que você ganha. A dieta dele se tornou uma mistura de sementes de chia, plantas selvagens e carne de coelho. Ele perdeu a camada de gordura civilizada e desenvolveu a musculatura fibrosa que vemos hoje na TV. Ele estava se esculpindo. Para sobreviver caçando, a maioria pensaria em um rifle, ou talvez um arco e flecha moderno. Matt, no entanto, olhou para trás, muito para trás. Ele adotou o Atlatl. O Atlatl é uma ferramenta anterior ao arco e flecha, usada por humanos há mais de 30 mil anos para derrubar mamutes. É uma peça de madeira que age como uma extensão do braço, criando uma alavanca que lança um dardo flexível com uma potência devastadora. É difícil de fazer e ainda mais difícil de dominar. Ele não apenas aprendeu a usar, ele se tornou obcecado. Ele praticava diariamente no deserto, atirando em alvos móveis, aprendendo a calcular a parábola do dardo instintivamente. Ele se tornou tão proficiente que começou a entrar em competições mundiais de Atlatl e a vencer. Ele provou que, nas mãos de um mestre, um pedaço de madeira pode ser tão preciso quanto tecnologia moderna. Essa escolha define quem é Matt. Ele não busca a facilidade. O arco composto moderno, com roldanas e miras a laser, remove a habilidade humana da equação. O Atlatl exige que você esteja presente, que você sinta o vento e o peso do projétil. É uma caçada de conexão, não apenas de abate. A entrada de Matt na televisão não foi através de um teste de elenco comum. Foi literalmente uma emboscada. Em 2013, o canal Discovery lançou um programa chamado Dude, You're Screwed. No Brasil, Sobreviva se Puder. A premissa era brutal. Os melhores sobrevivencialistas do mundo sequestravam uns aos outros, vendavam a vítima e a largavam no pior lugar possível com quase nada. Para um homem que passou anos meditando em cavernas e correndo com o vento, ser jogado num jogo barulhento de TV poderia ter sido um desastre. Mas foi aí que o público viu algo diferente. Enquanto outros participantes entravam em pânico ou ficavam agressivos com a adrenalina, Matt mantinha uma calma quase sobrenatural. No episódio da Tanzânia, largado no meio da África com predadores reais rondando, ele não lutou contra o ambiente. Ele simplesmente se adaptou. Ele fez um arco e flecha improvisado e sorria como se estivesse em casa. Onde outros viam um inferno, Matt via um playground. A audiência ficou hipnotizada. Quem era aquele hippie que parecia imune ao medo? Mas o verdadeiro teste de fogo veio em 2014. O programa Dual Survival, Desafio em Dose Dupla, estava em crise. O apresentador original, Cody Landing, havia saído de forma polêmica. O show precisava de alguém que pudesse preencher aquele vazio. Alguém que representasse o lado primitivo e naturalista, para contrastar com o militarismo agressivo de Joe Teti. Matt não apenas aceitou o desafio, ele redefiniu o papel. A dinâmica era explosiva, mas não por causa de gritos. Era o choque de filosofias, o Rambo versus o xamã. Joe via a natureza como um inimigo a ser conquistado e combatido. Matt via a natureza como uma mãe a ser respeitada. Houve momentos que deixaram a internet louca. Lembram quando ele se ajoelhou e bebeu água diretamente de um riacho, confiando apenas no seu instinto e conhecimento do terreno? Joe ficou horrorizado, chamando aquilo de suicídio. Ele apenas limpou a boca e continuou andando. Ou quando ele caçou porcos selvagens usando seu Atlatl, provando para o parceiro militar que a tecnologia da Idade da Pedra ainda era letal. Ele não precisava gritar para ganhar a discussão. Seus resultados falavam por si. Depois de anos provando que podia sobreviver a qualquer coisa, Matt transcendeu o papel de o cara que passa perrengue na TV. Ele se tornou uma autoridade. Em programas como Bushcraft Build-Off e Live Free or Die, ele não era mais o peixe fora d'água sendo testado. Ele era um mestre, avaliando os outros. O que manteve o público fiel não foram apenas as faíscas que ele tirava das pedras, mas a autenticidade que ele nunca perdeu. Mesmo com contratos de TV, fama internacional e viagens pelo mundo, ele nunca se tornou uma celebridade de Hollywood. Ele continuou sendo o cara que prefere dormir no chão duro a uma cama de hotel 5 estrelas.
A trajetória de Matt na TV nos ensinou algo valioso. Em um mundo obcecado por gadgets, aplicativos e conforto instantâneo, existe um poder imenso em saber fazer as coisas com as próprias mãos. Ele nos mostrou que a tecnologia pode falhar, as baterias podem acabar, mas o conhecimento pesa nada na mochila e dura para sempre. Do garoto que fugiu para Yosemite ao homem que conquistou o mundo sem usar sapatos, Matt provou que voltar ao passado talvez seja a única maneira de salvar nosso futuro. E então, as câmeras se desligaram, os contratos milionários acabaram, e a pergunta que todo fã se faz é: o que aconteceu com Matt? Será que ele comprou uma mansão em Hollywood? Será que ele virou apenas mais um vendedor de cursos online? A resposta é o que o separa do resto. Ele não usou a fama para escapar da natureza, ele a usou para mergulhar ainda mais fundo. Hoje, Matt voltou para o lugar onde tudo começou, o deserto de Utah. Atualmente, ele não está preocupado com a audiência da TV, ele está focado no legado. Ele dirige a Matt Graham Earth Skills, onde treina pessoalmente a próxima geração de sobrevivencialistas. Ele parou de atuar para a câmera para ensinar pessoas reais a fazerem fogo, a caçarem com o Atlatl e a reconectarem seus instintos. Ele também se tornou um designer respeitado. Se você vir alguém na trilha usando aquelas sandálias estranhas ou carregando aquela faca robusta da Condor, há o DNA do Matt ali. Ele transformou sua experiência prática em ferramentas que qualquer um pode usar. Matt é uma anomalia. Em uma era de influenciadores digitais que simulam a vida perfeita, ele continua sujo de terra, dormindo sobre as estrelas e comendo o que caça. Ele nos prova que a sobrevivência não é sobre lutar contra o mundo, é sobre fluir com ele. Ele começou como um garoto fugindo da modernidade e terminou como o mestre que tenta nos salvar dela. Matt não desapareceu, ele apenas voltou para onde sempre pertenceu. E se um dia a civilização como conhecemos ruir, bom, já sabemos quem estará lá fora, esperando, com um sorriso no rosto e um Atlatl na mão. E você, se a internet caísse hoje e os mercados fechassem para sempre, quanto tempo você duraria lá fora? Um dia? Uma semana? Ou você prosperaria? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.